Seja muito bem-vindo ao Sou Matize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar sobre a derivada da função e, né? O número de Euler, né? O número de Euler, como a maioria fala. Bom, a derivada do e é super fácil, né? A derivada de e elevado a x é simplesmente e elevado a x. Só que tem gente que tem dúvida quando é mais do que isso, porque simplesmente é elevado a x, né? Então, estou aqui hoje para esclarecer essa dúvida para vocês, que é usando a regra da cadeia para poder esclarecer essa dúvida para vocês. Então, já deixa seu like, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e compartilhe com seus amigos para ajudar a gente a crescer, tá bom? Vamos pro vídeo. Bom, então, como eu comentei com vocês, se nós tivermos uma função, né? Aqui eu coloquei y igual a função, poderia ser f de x igual a função, é a mesma ideia, né? Fica escrito de forma diferente, mas representa a mesma coisa. Bom, toda vez que eu tenho uma função e a função é simplesmente esse número de Euler elevado a x, esse é elevado a x, a derivada desta função, ou seja, na minha nomenclatura aqui, meu y', é exatamente a mesma função. Então, a derivada de e elevado a x é exatamente e elevado a x. Ou seja, o que eu tenho que entender disso? Que eu simplesmente repito a informação que eu tenho. Ou seja, eu repito e repito também o expoente dele, tá? Mas, se fosse aqui no nosso segundo caso, nós temos aqui, ó, a nossa função é e elevado a 3x. Então, aqui não é simplesmente x. Então, quando não é simplesmente x, nós vamos usar a regra da cadeia para derivadas, que é o seguinte: eu derivo da mesma forma original, a ideia não é repetir o e elevado a x, ou seja, repetir o e, repetir o expoente. Então, eu faço a mesma coisa aqui, porém, eu multiplico ao final pela derivada deste expoente, tá? Então, essa vai ser a ideia. Então, ó, o que é a ideia? Vamos repetir a função. Então, se a minha função é e elevado a 3x, a derivada vai ser repetir a função, ou seja, e elevado a 3x, repito o expoente, isso que tem que ficar claro. Então, o que tiver escrito aqui em cima, eu vou repetir. E aqui agora, além de repetir essa função, nós vamos fazer vezes a derivada deste expoente. E aí é a regra prática da derivada, né? A derivada mais simples, né? Que tem derivada de 3x. Você que já me acompanha aqui no canal, você já sabe que a derivada de 3x é 3, né? A derivada, quer ver, vamos só relembrar aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, x elevado a 10, a derivada da função x elevado a 10 é pegar esse 10, passar para frente dessa nossa letra x, multiplicando, e diminuir uma unidade neste expoente. Então, a derivada seria 10x elevado a 9. Passa o 10 para frente e escreve o expoente com uma unidade a menos. Então, aqui, ó, 3x, eu vou fazer a mesma coisa. Esse x é como se tivesse elevado a 1. Quando eu passo esse 1 para frente, ele vai ficar multiplicando com esse 3, então fica 3 vezes 1, e esse x, ó, como eu vou diminuir uma unidade, ele vai ficar x elevado a 0. E nós já sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui nós vamos ter, na verdade, 3 vezes 1 vezes 1, que é 3. Então, podemos guardar que toda vez que eu for derivar, por exemplo, 25x, qual que é a derivada de 25x? 25. Derivada de 10x, 10. Derivada de Edna x, Edna, e assim por diante, tá? Então, vou fazer aqui a derivada de 3x, então, portanto, vai ser 3. E aqui essa é a nossa resposta. No mais, eu posso passar esse 3 e colocar ele na parte da frente, né? Fica mais usual, mas não é imprescindível. Então, vai ser 3 vezes o número de Euler elevado a 3x. Então, a segunda derivada tá aqui pra gente, ó. Y', a derivada vai ser 3 vezes e elevado a 3x. E vamos para um terceiro exemplo. Bom, no meu terceiro exemplo, além de ter esse expoente um pouco mais elaborado, eu tenho uma constante multiplicando esse e. Eu tenho que entender que essa constante não sai. Do mesmo jeito que essa derivada aqui desse 3, ó, não saiu. Essa constante que está multiplicada, ela não desaparece, ela mantém.
Então, eu tinha aqui, ó, 3x, eu fui derivar, ó, o 3, ó, ele se mantém. Então, a mesma coisa vai ficar com esse 8 aqui, ó. Uma constante que está multiplicando, ela se mantém. Se estivesse somando, eu tenho que lembrar que a derivada da constante sozinha, ou seja, aquele número que não tem letra, a derivada daquele número é zero. Nesse caso, como está multiplicando, ele se mantém. Então, aqui para nós, a derivada dessa função, 8 vezes e elevado a 2x ao quadrado mais 5x, vai ser, eu vou repetir o 8, vou manter a ideia, ó, repete exatamente a expressão que eu tenho. Então, é elevado a 2x ao quadrado mais 5x. E agora eu faço vezes, vou aplicar o quê? A regra da cadeia, que é fazer exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Derivar o nosso expoente. Então, agora você já sabe pela regra aqui, ó. Derivada de 2x ao quadrado. Esse 2, ó, esse expoente vai passar para frente multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes um 2 que já tem, ou seja, 4. Esse 2, o expoente, vai diminuir uma unidade. Então, se está escrito x elevado a 2, vai ficar x elevado a 1. Ou seja, vou só colocar, então, 4x. Mais derivada de 5x. É o que eu comentei aqui, ó, né? Derivada de 10x, 10. Derivada de 20x, 20. Então, a derivada de 5x, pelo nosso esquema aqui, ó, vai ser 5. Então, novamente, também posso passar isso aqui para frente, multiplicando. Inclusive, eu posso multiplicar com esse 8, se eu achar conveniente. Então, ó, eu posso colocar 8 vezes 4x mais 5 vezes elevado a 2x ao quadrado mais 5x, seria uma resposta. Ou, se eu achar conveniente, eu multiplico, eu faço a distributiva aqui, ó, e faço 8 vezes 4, x, e 8 vezes 5. Então, nós responderíamos 8 vezes 4x, 32x, e 8 vezes 5, 40. Mantém ainda o elevado a 2x ao quadrado mais 5x. E aí está essa seria a nossa resposta. Mantive o parênteses aqui, por quê? Porque os dois termos, eles têm que continuar multiplicando esse e. E é isso, essa é a derivada do e. Espero que você que esteja me assistindo tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só colocar aqui nos comentários, tá ok? Super beijo. Se inscreva no canal, hein?